Eu tô ocupado. Você não pode pegar o cookie no colo. Não, porque vai fugir. Pronto. Bem, meu Seu filho, lugar né? não tá mais ocupado. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou a Mira. Nós somos psicólogas clínicas. Esse é o Yuri. Esse é o Vinícius. Olá. Esse é o Cookie. E a gente vai fazer hoje a análise de mais um filme. A Vida Secreta de Walter Mitty, que foi o filme que o Vinícius escolheu. E nós temos nossos convidados especiais hoje porque estamos no mês dos namorados. Então convidamos para que pudéssemos fazer nossos vídeos, nossas análises a 4 cabeças e não só nós duas, como é normalmente. Convidaram nada. Fomos ameaçados a fazer parte desse vídeo. Acontece nos relacionamentos, às vezes essas coisas são necessárias. Tá fluindo. Tá gostando? Então, estão felizes? Estão animados de estar aqui? Tão. Então. Hoje é o último, agora Hoje é é o o meu último filme. vídeo, né? E é o filme do Vinícius. Então, no filme, a gente tem a história do Walter Mitty, que é um homem muito de rotina, ele não faz muitas coisas na vida dele, nunca fez. Ele faz sempre lá o trabalhinho dele, a rotininha dele, vai pra casa, faz as contas, tarará. Só que muitas vezes ele se pega imaginando situações diferentes, como ele poderia reagir diferente naquela situação, qual consequência teria. E aí as pessoas que conhecem ele falam que ele dá uma viajada, né? E aí, em determinado acontecimento lá do filme, ele vai procurar o fotógrafo que trabalha pra revista que ele trabalha. E ele começa a ter que se expor a muitas situações de aventura, de risco. Então ele praticamente sai de um extremo pro outro ali. Mas assim, dá tudo certo. Posso começar já falando uma coisa que eu achei muito interessante? Claro. Uma coisa que eu achei muito interessante é que no final do filme dá a entender que ele meio que vai voltar pra rotina dele. Não pra mesma rotina de antes, mas pra uma rotina de qualquer forma. Então, apesar do filme mostrar essa coisa do... Nossa, olha como a vida dele é pacata, dando a entender que é uma vida chata, uma vida ruim, na minha percepção. E aí agora, nossa, olha como ele virou aventureiro, olha quantas coisas ele tá fazendo, como se fosse uma coisa muito legal, como se fosse assim que todo mundo tem que viver mesmo. No final do filme dá essa mensagem de que, tipo, não, as aventuras elas são pontuais, elas são esporádicas, elas podem fazer parte da vida, que bom que elas façam, mas a gente volta pra nossa rotina porque é na rotina que a gente vai trabalhar, viver, vai ficar saudável, vai ter qualidade de vida, sabe? Então eu gostei dessa pegada, assim. Eu achei que ia ser muito um filme de olha como você tem que ser aventureiro, como você tem que fazer as coisas e tal, se expor, nananã. E aí eu tava meio tipo, será que vai ser isso? Tive uma visão um pouquinho, levemente diferente, tá? Eu vou falar mais ou menos. É tipo assim, ele teve essa vida muito regrada, muito certinha ali também, por conta da perda do pai dele. Sim. Porque assim, no início do filme mostra ele sempre muito controlado com as contas. E aí eu achei aquilo curioso. E depois eu fui entender, que ele fala que o pai dele, quando morreu, não deixou uma poupança. E assim, o pai dele era uma pessoa super à frente do tempo, né? Porque, tipo, ele deixava o filho cortar o cabelo moicano, o filho jogava futebol e tal. Só que o pai dele... Hã? Andava de skate. Isso, só que na época, o pai dele não era tão apegado a esse tipo de coisa. E aí o pai dele faleceu muito novo, e quem teve que assumir a família foi ele. E ele teve que assumir essa família muito novo. Porque a irmã dele era voada, então ela tinha sempre essa vibe de ser artista, mas não conseguia emplacar. Então ela estava sempre meio que no mundo da lua. E ele que assumiu a responsabilidade de trabalhar muito cedo, manter as coisas, manter a vida, né? A mãe e a irmã. Então acho que isso também... Tanto que no filme, ele tinha tudo... O pai dele tinha deixado tudo separado, que ele ia fazer uma viagem para a Europa. E ele não conseguiu fazer essa viagem para a Europa, porque ele justamente teve que assumir a responsabilidade muito cedo. E no decorrer do filme é legal, porque ele consegue, né, meio que indiretamente, fazer essa viagem para a Europa. Ele acaba indo para a Islândia, tendo a aventura dele. Então... Eu acho engraçado que pra mim é outra interpretação ainda. Então... Eu acho que essa é a graça do filme. Não, é isso. Mas assim, você vê que ele trabalhava com uma área muito específica, que era a questão dos negativos, né? E o cara, que era o fotógrafo dele, era super agradecido por ele, porque ele era um profissional muito dedicado. Então, depois... De confiar nele, né? Isso, de confiar nele. Tanto que a última foto era justamente uma homenagem a ele, que era ele trabalhando, né? No momento de trabalho. E aí você vê que não necessariamente acaba se encontrando, né? Que não... as coisas simples também têm a sua importância.
porque era uma coisa que teoricamente é sem graça, que ele tá fazendo o trabalho dele. Nem muitas pessoas conhecem a importância do trabalho dele, mas ele se dedica tanto àquilo que aquilo muda a vida de outras pessoas. Mudou a vida do fotógrafo, que inclusive era um fotógrafo super famoso, e o cara era extremamente grato a ele. Porque era ele levava a vida na simplicidade, mas aquele trabalho que ele se dedicava tanto tempo e deixou de fazer tantas coisas, tinha uma importância ímpar, né? Até na própria revista, né? Na importância da própria revista. E qual é a tua interpretação, Vinícius? Não, tem isso, mas eu acho que, tipo, eu quando vi o filme e ele me encantou primeiramente, é porque eu acho que o filme se trata sobre a pessoa que vive de uma rotina e quer mais da vida do que daquilo, sabe? É tipo aquele negócio, você todo dia acorda, vai trabalhar, se veste com seu uniforme, e você sonha com fazer mais da vida, sabe? Eu acho que o filme é sobre isso, sobre você procurar essa oportunidade e fazer mais da sua vida, sabe? Eu acho que talvez isso foi o que me tocou no filme, foi o que me chamou a atenção. Eu sou uma pessoa muito... Não é entediada, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que... Quer fazer coisas diferentes. Eu canso rápido. Eu não gosta de rotina. Eu não gosto de rotina. Então eu acabo sempre catando coisas diferentes. E volta e meia eu me sinto assim, sabe? Desde pequeno eu já me senti assim, pô, todo dia levanta, vai pra escola, que não sei o que. Tipo, pô, é isso que a gente vai fazer da vida todo dia vai trabalhar e depois vai morrer, sabe? Tipo assim, cara, quantas aventuras a gente podia estar fazendo, vivendo? Tipo, como é que eu chego nelas? Como é que eu alcanço isso, sabe? Porque como é que eu faço da minha vida extraordinária, sabe? Não só o ordinário todo dia. Então acho que esse era o filme pra mim. O filme era sobre isso, sobre você encarar coisas diferentes e sair da sua rotina para o extraordinário, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que era isso. O resto é só acaso, sabe? Tipo, o pai acontece, sabe? Ele andava de skate depois não sei o quê. Todo o resto fazem parte da vida, igual todo mundo, tem várias coisas, mas, tipo assim, acho que a mensagem era sobre isso, sabe? Tipo, não se fechar no seu conforto da tua rotina e, tipo assim, e as pessoas que sonham com mais, sabe? Tipo, o que você alcança, o que você pode? Porque eu acho que é isso que é os sonhos dele, que ele vive tendo esses sonhos acordados. Acho que é um pouco isso, é a própria mente se rebelando do tipo, vamos fazer outra coisa, vamos fazer mais, vou só fazer isso. Engraçado. Esse pedaço, eu acho que eu tive uma leitura parecida com a da Raquel e do Yuri, mas eu acho que pra mim o que sobressalta no filme é atenção plena. Eu acho que é o ponto, porque isso que você tá falando, né, Vinícius? Mas isso é a mente querendo mostrar pra ele que ele faz mais. Na verdade, a gente vai vendo que ele perde muito com isso. Então tem a cena em que ele tá conversando com a mulher lá que ele gosta, e aí ela fala assim, não, a música lá, não, que você tava falando, não sei o que lá. E aí você fica assim, que é isso? Mas essa cena não aconteceu. E aí tá bom, guarda essa informação. Aí depois ele tá conversando com a mãe, dizendo que ele tinha que achar o tal fotógrafo. E aí ela fala assim, não, mas ele tá não sei aonde, porque a gente se encontrou semana passada. E ele me disse isso. Aí ele fica assim, como assim você não me contou isso antes? Ou seja, aí ela fala, claro que eu te contei, gente, contei pra você no mercado. E aí ele dá uma volta absurda, sendo que ele já tinha essa informação, por quê? Porque ele tava desatento, porque ele tava desconectado. Né? Então, porque ele tá vivendo nessa rotina, nesse automático de todo dia e tá querendo mais, sabe? Sei lá. Não sei se ele tá querendo mais, né? Eu acho que é muito essa questão da gente achar que, enfim, viver no automático é um problema, claro, sempre vai ser. Mas eu concordo com a Raquel que eu acho que a mensagem no filme não é sobre viver mais. Eu acho que é sobre encontrar a beleza na rotina. Porque ele volta pra rotina dele. Em algum momento eu, inclusive, achei que a cena dele lutando com um tubarão. Eu falei que isso aqui não é realidade. Isso aqui, em algum momento, ele vai perceber que ele tá voando, né? Ele tá de novo naquele momento de desconexão. E aí, trazendo aqui pra gente, o que é a atenção plena, né? É quando a gente tá consciente do que tá acontecendo. A gente se desligou, a gente não tá preso nos nossos pensamentos. A gente tá recebendo as informações dos nossos sentidos, né? Então, quando a gente toda vez que ele tá lá, imaginando que ele ia dar uma resposta XYZ, que ele ia pular, que ele ia fazer não sei o quê, ele tá preso nos pensamentos dele, desconectado da realidade. E aí isso vai trazendo prejuízos. Então, pra mim, o ponto central é esse. É um ótimo filme pra gente falar sobre a importância da gente estar consciente do que tá acontecendo com a gente. De que ficar perdido nos nossos pensamentos pode trazer muitos problemas.
Mas eu não tô falando que ficar perdido no pensamento é a solução. Eu acho que o Sim, ficar sim. perdido era, tipo assim, ele queria mais. E aí, tipo, o fato dele não ter só aquela rotina, a mente se dissocia da realidade, porque a realidade é, porra, extremamente entediante e chata. E ele quer mais do que aquilo, entendeu? Acho que é por isso que ele acaba dissociando, sabe? Tecnicamente o nome não é dissociar, só Ah, por é o conta quê? do. Não, ele só tá preso nos pensamentos dele, ele não tá é dissociando. Porque dissociar, tecnicamente, tem um transtorno relacionado com isso. Mas... Então. Mas ele só tá ali, ele tá sempre imaginando uma versão diferente dele, né? Então, muitas vezes, assim, o chefe novo é super babaca. E aí ele se imagina sendo muito assertivo com o cara, dando uma resposta. E ele não consegue ser, né? Então ele tá sempre imaginando uma situação. A gente faz muito isso, né? De ficar pensando nas coisas como a gente É o que deveria a ter gente feito. estava falando da fuga da realidade, de evitar a realidade. Você pode evitar a realidade bebendo, fumando, Sim. fazendo um monte de coisa. E você pode Ou evitar a nos próximos realidade se perdendo nos seus pensamentos, imaginando situações de outras maneiras. Eu acho que no caso Mas dele também... é evitar ou é se rebelar? Tá ligado? Porque eu acho que tem isso. Tem o fato de, tipo assim, você tentar evitar porque você, tipo, não gosta e não tem o que fazer. E tem o, tipo, quero mais. Que eu acho que o pensamento dele é sempre de mais. Eu quero uma coisa mais grandiosa, quero uma coisa... Mas eu acho que é porque ele não conseguiu fazer nada. Eu acho que o problema dele é isso. Frustração. É porque, tipo, como ele teve que abdicar da vida dele e focar muito no trabalho, e medo de ser demitido, tanto que um dos maiores medos dele quando encontra com o cara lá é ser mandado embora. Ele não tem como bancar as coisas. Até na questão do aluguel da mãe e tal, que ele tinha que ver uma casa maior. Mas eu acho que é por conta disso. Ele acha que ele não conseguiu viver o suficiente que ele poderia ter vivido. Sim. E aí eu acho que é meio que aí vem essa coisa da frustração dele mesmo. E aí dele começar a se pensar em situações que ele pudesse fazer coisas diferentes, mas na verdade ele não pode se rebelar tanto porque ele tem uma obrigação, né? Ele tem as obrigações dele que ele não pode fazer isso, chutar o balde, não vou trabalhar, eu vou viver minha vida na Europa. Acabou que, assim, ele viajou pra Europa por quê? Porque o trabalho dele estava sendo ameaçado. Porque ele tinha que conseguir um negativo até tal horário, porque senão o cara ia demiti-lo. Entendeu? Então é meio que ele é obrigado a sair, né, pela aventura dele por conta disso. E até uma coisa que eu achei engraçado, porque eu tinha viajado, eu achei que o fotógrafo tinha feito de propósito pra forçar ele a sair, justamente porque ele tinha uma vida muito pacata e o fotógrafo é totalmente contrário. Também passou na E minha aí eu cabeça achei, isso. aí a Emira, e se tivesse só na carteira? E acabou que tava só na carteira. Era uma surpresa que o cara achou que ele ia adorar, só que ele, como ele, talvez até por desatenção, essas coisas, ele não se ligou, entendeu? Nesse fato. E aí uma outra coisa que me chamou a atenção também foi quando ele encontra o fotógrafo, e o fotógrafo tá pra registrar a imagem do Leopardo das Neves. Muita gente gosta da cena. Isso. E aí ele consegue pegar o close, porque é super difícil, e ele não tira foto. E aí o cara fala, né? O Ben Stiller fala pra ele, você não vai fotografar? Ele, não, tem coisas que é melhor só aproveitar o momento. E eu achei isso super bacana, porque a gente hoje em dia tá muito conectado, então tudo você quer gravar, quer tirar foto, e às vezes você... Eu canso de ver isso no futebol, eu vou pro jogo do... Eu torço Fluminense, eu vou pro jogo do Maracanã, as pessoas em vez de estar aproveitando o jogo, estão filmando, estão se gravando, e não tá aproveitando o momento. Show de música também, que alguns agora, algumas bandas estão até proibindo as pessoas de ficarem gravando, porque você deixa de aproveitar o show e quer gravar o momento, o registro, mas você não tá ali presente, né, de corpo e alma, aproveitando aquele momento. Sim. Então eu achei isso muito interessante no filme mesmo. Sim. Eu até entendo essa questão da... Eu acho que o filme talvez faça até de propósito, né? Ele tá pensando essas coisas porque ele quer mais, porque ele tá frustrado, porque não sei o quê. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que quando a gente tem pensamentos recorrentes de um tipo, como a gente fala, o padrão de pensamento, vale a pena a gente investigar esse padrão de pensamento. Se eu sou o tipo de pessoa que eu tô em várias situações, eu me pego me imaginando agindo de forma diferente e eu não ajo de forma diferente, provavelmente eu tô com algum problema, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa errada. Então, por que não, de repente, eu tentar fazer uma terapia, entender por que eu tô pensando todas essas coisas, por que eu tô desejando essas coisas. Por que eu tô descontente com a minha vida? Pois é, o né? que tá me fazendo ter esse tipo de comportamento, sabe? Então, de qualquer forma, é uma reflexão também que eu acho que fica... E outra coisa que me chamou a atenção também é que como a questão do diferente impactar principalmente na vida da pessoa, né? Da pessoa se tornar interessante. Porque igual, quando ele cria o perfil lá pra poder dar a piscadinha pra mulher que ele tinha interesse, ele não preencheu nada da vida dele. Então, teoricamente, ele não podia fazer nada, ele não podia interagir com ela. E aí, quando o cara vai perguntando pra ele pra auto-preencher, ele começa a falar que não fez nada de interessante e aí fica difícil das outras pessoas terem interesse nele.
A partir do momento que ele começa a contar a história, que ele viajou pra Groenlândia, depois foi pra Islândia, lutou com um tubarão, aí o pessoal fica fascinado e começa a dar várias piscadelas pra ele. E isso a gente vê isso muito nas redes sociais, né? Que as pessoas ficam se espelhando no que o outro tá fazendo. E geralmente quem tem muita curtida, quem é muito famoso, quem viaja, quem vai pra fora, que tá todo dia fazendo uma coisa diferente, entendeu? E às vezes você vai perdendo os pequenos detalhes, né? Porque isso vai te causando frustração porque você não consegue acompanhar o ritmo da pessoa que você acompanha, né? Pô, fulano tá aproveitando a vida e eu tô aqui, trabalhando de sol a sol, não consigo tirar mais férias, viajar pra um lugar diferente. Então como que isso vai moldando, né? Vai impactando. Você passa a ser interessante a partir do momento que você faz muitas coisas diferentes, sua vida não tem uma rotina controlada, enfim. Não sei. A minha frustração não é com a pessoa que tá vivendo, é o fato de eu ter que ficar 12 horas sentado num quadrado sem janela pra poder fazer dinheiro pra me sustentar. Tá ligado? Não, Acho mas, que às assim, vezes mas existe a isso. sua frustração. Isso. Mas assim, de modo geral, o que a gente sabe. A gente espelha muito no outro, né? E a gente tem Acho que várias. esse é um problema da rede social, sim. Concordo. Sim, a gente tem várias pesquisas mostrando, né, que como o consumo de rede social vai impactar em vários aspectos da nossa vida, inclusive na nossa imagem. Né? O quanto eu me acho bonita, o quanto eu consigo me ver bem, tá muito relacionado com o que eu vejo nas redes sociais. E aí vale sempre a gente lembrar aqui, né? A rede social é um recorte. E é sempre um recorte do melhor ali. Ninguém posta na rede social quando tá acabado. A pessoa tá sempre escolhendo um ângulo, uma luz. É tudo bonitinho pra aparecer. E aí a gente tá comparando tudo que você sabe sobre você com um recorte que tá ali. Isso sobre satisfação pessoal. Essa pessoa deve ser muito feliz porque ela faz X, Y, Z. Ou essa pessoa deve ser um profissional de sucesso porque ela tem não sei quantos mil seguidores. Né? Então a gente vai balizando toda a nossa vida a essa questão. E essa questão do ordinário, né, Vini? Que aí é um ponto de discordância nosso sempre, que a gente vai trazer pra cá. Porque eu sempre falo isso, né? Eu acho que é uma questão importante a gente conseguir aproveitar os bons momentos, que eu gosto de chamar de micromomentos da vida. Então, a rotina tem coisas bacanas. A gente trabalhar todos os dias em função do capitalismo é o melhor que a gente poderia ter na vida? Claro que não. Mas dentro dessa realidade que se impõe a gente, o que a gente pode fazer, né? Então, assim, uma conversa com alguém no final do dia, é um jantar gostoso que você fez em casa, né? É estar entre amigos, ainda que não seja todos os dias, todo final de semana. Mas é importante a gente saber aproveitar essa situação, porque não dá pra gente brigar com a realidade. Não é possível todo mundo sair e viajar o mundo inteiro. Ninguém... Não se sustenta essa ideia de que tudo tem que ser extraordinário, né? A vida é ordinária, a vida é do dia a dia, a vida é da repetição. Não quer dizer que é bom que eu gosto, eu sou obrigado a aceitar, ué. A realidade. Não, mas é mais legal quando consegue ser melhor quando a gente... O extraordinário é interessante. Sim. Tá, senão seria ordinário. O ordinário todo mundo tem, todo mundo trabalha, todo mundo faz todo dia. Bom é viajar pra Groenlândia, bom é ter experiência, bom é descobrir coisa nova. Mas pode ser legal também trabalhar no que você gosta, ou então, mesmo que você não trabalhe no que você gosta, estar com seus colegas de trabalho. Sabe? Tem seu valor. Tipo ponto, o artesão, tá ligado? O artesão que, porra, todo dia vai lá e o maluco vai, tipo, elevando a maestria dele que ele faz, tipo, a um pico, sabe? Tem o seu prazer em você melhorar neste ponto, entendeu? Mas tem gente que não gosta, sabe? Eu sou uma pessoa que é assim que o negócio começa a ficar, tipo, repetitivo, eu vou ficando, tá, beleza, agora tudo que eu vou fazer é mais o mesmo até ficar no nível, tipo, ótimo, maravilhoso, tipo, entendo, é legal, aprecio quem faz, mas me incomoda mesmo, sabe? Eu fico, tipo, caraca, pra mim, né, a graça tá em descobrir novos caminhos, novas coisas, tipo, ir pra Groenlândia, não todo dia melhorar, sabe? Sim. Desse dia a dia me mata. Fala alto, Cacau. TDAH. Mas assim, eu entendo o lado dele, mas tipo... Tudo deve Deixa só a gente explicar vai, porque é TDAH. explica. Porque assim, de fato, o que o Vinícius tá falando tá muito relacionado com o transtorno que ele tem.
Por quê? Porque essa aceitação do ordinário, primeiro que é um olhar que a gente tem que treinar. Não é todo mundo que consegue, de fato, enxergar isso. Até porque a gente é ensinado ao contrário, lembra? Capitalismo exige que você gaste coisas, né? Exige ambição. Então, eu preciso querer viajar todo dia para eu gastar dinheiro, ainda que eu não possa viajar todos os dias. Então, existe todo um cenário que invade a gente desde o dia que a gente nasce, colocando pra gente que é fundamental você querer o extraordinário. Então isso já é difícil pra todo mundo. Mas pra uma pessoa que tem TDAH, que é o caso do Vinícius, isso tem uma dificuldade extra. Por quê? Porque a pessoa com TDAH... O que foi? Eu acho engraçado. Esse coitado. Não, tô explicando. Porque quando a pessoa tem TDAH, a gente sabe que exige uma dificuldade ainda maior de lidar com o ordinário. Por quê? Com o repetido. Porque existe uma necessidade de maior reforço do comportamento, de maior recompensa. Então, a tendência é... Por que as pessoas com TDAH têm tanta dificuldade de cumprir regras ou de estabelecer hábitos, né? Porque a recompensa ela vai ficando cada vez menor. E isso é difícil, isso faz parte do diagnóstico, né? Lidar com essa situação. Mas, de qualquer forma, para além do TDAH, isso que eu acabei de falar, existe um mundo que tá o tempo inteiro vendendo pra gente que isso é ruim. E não é. E a gente precisa olhar. Não tô dizendo que não é legal viajar. Claro, eu adoro viajar. Mas a minha vida não pode ser, eu não posso trabalhar o ano inteiro só pra viagem, pra achar que só naquele momento que eu tô viajando que a coisa é maravilhosa. Ou, que eu converso muito com os pacientes, que é viver pro final de semana. Você fica triste a semana inteira só porque no final de semana a coisa vai funcionar. Cara, tem coisas na sua vida, no dia a dia, que são legais. Elas talvez não sejam tão impactantes, né? Tão empolgantes. Mas assim, poxa, lê um livro que você gosta todo dia à noite. Ver uma série que você gosta. Conversar com a pessoa que você mora junto. Ter aquele momentinho ali no final do dia. Tudo isso, gente, tem o seu valor. Tudo isso precisa ser reconhecido. E a gente o tempo inteiro aprende que isso não é nada, que isso é bobo. E não é, né? Isso vai gerar no nosso cérebro o que a gente chama de ativar o sistema da calma. Então, é toda uma área do nosso cérebro relacionada com a regulação emocional, que não é sobre empolgação, não é sobre um prazer gigantesco de euforia, mas é sobre um quentinho no coração, sobre uma situação, né? Sobre uma sensação de segurança, de proteção, de calma, que é fundamental para nossa vida. E com isso, feliz Dia dos Namorados. Feliz mês dos namorados. Mentira, então a gente precisa treinar esse olhar, né? De reconhecer esses momentos. Ah, mas eu moro sozinho, tá bom. Quando você vai tomar banho, acender uma vela, ouvir uma música, né? Meditar, enfim, todos esses momentos, eles são importantes para nossa saúde mental. O que você fala? Não, eu só tomar banho no escuro. Liga uma vela lá, tomar banho no escuro. Mas tem exercício de atenção plena que é assim, de você ficar olhando a vela. Ia ser muito pior. Então, é isso, é de você conseguir estar e aproveitar esses pequenos momentos do dia a dia, porque a vida, claro que é muito legal ter momentos extraordinários, mas não dá pra gente viver só por conta desses momentos. Senão a gente perde muita coisa do processo, a gente perde muitos momentos da nossa vida. Sim, só trazendo pro filme mesmo, é isso, né? Tipo, ele tinha um trabalho de rotineiro e, tipo, acho que ele nunca imaginava que o fotógrafo fosse ter uma admiração por ele tão grande, entendeu? Ele sempre falava, o fulano gosta de mim, o Sean Connery. Aí ele me adorava, sempre tá me mandando coisa, mas ele não tinha dimensão. E tipo, o cara era, cada dia tava num lugar, era nômade, andava com os guerreiros lá locais, ia em vulcão, ia não sei mais aonde, mas o cara, tipo, tinha uma admiração absurda pelo trabalho dele. Ele não tinha nem dimensão disso, porque ele não achava que ele fazia nada demais. Isso. Entendeu? Então, era só o cara do setor do negativo. Pra ele o extraordinário era o ordinário dele. Isso, Que é o que estar nos extremos faz, né? Quem tá num extremo normalmente quer estar no outro e quem tá nesse outro quer estar nesse um aqui. E é só fazendo um contraponto, né? Porque o Vinícius gosta muito de quebrar a rotina, eu já sou totalmente ao contrário. Eu prefiro rotina. Tipo, eu trabalho no laboratório e com o equipamento que eu trabalho, geralmente, com o passar do tempo, a gente costuma ser chamado pela empresa que vende esses equipamentos. Só que para trabalhar para ela. Só que normalmente o trabalho para essa empresa você fica viajando o tempo todo.
Aí uma hora você tá, sei lá, no Nordeste, outra hora você tá no Norte, uma semana, na outra você vai pra fora do país. Eu falei, cara, eu nunca daria certo nisso. Porque eu prefiro minha rotina certinho, saber pra onde eu vou, o que eu vou fazer, tarará. Só que mesmo no laboratório, eu não tenho rotina. Porque cada dia acontece alguma coisa no laboratório. Ou o equipamento dá problema, eu tenho que resolver. Ou eu tenho que entrar em contato com alguém pra tentar comprar alguma coisa. Ou a pessoa traz uma amostra que a gente não faz ideia do que é aquela amostra, se ela vai conseguir rodar no equipamento. Aí você tem que estudar pra tentar entender. Então mesmo na minha rotina, eu tenho quebras de rotina. Sim. Então isso é bem engraçado. Exato. Gente, estão virando meu filme contra mim. Parem de seguir esse canal. Esse canal aqui, ó, tá com nada. Não, é só o contraponto, Não, né? Porque, tá. assim, como tem gente como eu, tem gente como Do você lado também. de quem vocês estão? Comentem aqui, o meu lado ou o deles. Bom, encerramos o mês do Dia dos Namorados com esse vídeo. Com essa separação. Dia dos Litígio, namorados, né? separado. Litígio. Esse litígio. Espero que você tenha gostado dessa Mentira, sequência. opostos se atraem, é isso. Espero que você tenha gostado dessa sequência de vídeo com os meninos. Deixa aqui pra gente se você gostou. Dá um reforço positivo pra eles que se empenharam pra estar aqui com a gente. E a gente se vê na próxima semana. Aí sim, eu e Raquel voltando à análise sozinhas, tá bom? Em paz, na minha rotina. Até a próxima semana. Até, tchau, tchau.